Perfeito. Então, Michele, seja bem-vinda ao projeto. Já se conhecemos, né? Me chamo Daniel, mas Uhum. nesse bate-papo, nessa noite, a ideia aqui é conversar, coletar mais uma voz de quem é o William, né? Como que tu vê ele e como que ele pôde, né, te auxiliar num período que vocês trabalharam e atuaram juntos, seja num processo de desenvolvimento humano, teu, pessoal, ou até mesmo da equipe onde vocês atuaram, ou até mesmo, por que não, uma formação como líder, como liderança dentro das áreas onde tu atua ou até mesmo onde estás atuando hoje. E para que a gente possa começar esse bate-papo à vontade, de casa para casa, me conta um pouquinho quem é a Michele Camilo, quem é essa menina e como é que tu conheceu o William, como é que ele passou a fazer parte da tua vida para que a gente possa te conhecer também. Tá, beleza. Eu sou Michele, então me chamo Michele, moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Hoje sou líder de RH de uma indústria localizada aqui e comecei lá na Meta como estagiário, enfim, fui evoluindo aos poucos até me tornar BP da área de Digital Business, como hoje é chamada na empresa, essa área. Mas eu trabalhei lá já fazem alguns anos que eu saí, fazem uns 3 anos, e tive o primeiro contato com o William. Na verdade, não foi nem trabalhando com ele ainda, né? Quando a gente começou a ter mais contato. E eu recordo muito bem, assim, quando ele iniciou, voltou na Meta, porque ele trabalhou na Meta antes, aí os sócios da empresa já tinham a confiança, já conheciam a pessoa, confiavam muito nele, e quando a empresa estava crescendo muito, eles sentiram a necessidade de fazer mudanças, mudanças de cultura, que é normal de qualquer empresa que tem um crescimento, né, exponencial e que também tem uma visão de crescer muito rápido a curto prazo. E foi aí que o William chegou. E eu lembro que quando ele iniciou na empresa, nós estávamos com um tipo de visão sobre liderança, sobre pessoas, e ele chegou e revolucionou tudo. Fez a gente parar para pensar em tudo isso e refletir sobre o que que a gente pensava sobre as pessoas, o que que a gente queria com as pessoas e, acima de tudo, fazer com as pessoas, não somente para, mas também com as pessoas. E foi então que, no primeiro momento, ele sentiu o terreno, acredito, né, porque a meta também tinha mudado muito desde quando ele teve a primeira passagem até depois. E logo a gente começou a ver o estilo do William implantado na empresa. E aí já se repassou para todas as lideranças que estavam iniciando com ele esse projeto né, de mudança. E foi muito forte isso, né? Muito forte. Tanto é que eu lembro que o turnover da empresa baixou num nível muito significativo, porque a gente não tinha desligamentos, a gente não tinha solicitação de desligamento, porque as pessoas gostavam de trabalhar naquele lugar. E tudo isso foi uma construção, foi algo que antes não era assim, e passou a ser assim, muito pelo time de lideranças que estava envolvido nisso, tanto o William quanto as lideranças que ele ajudou a formar dentro da empresa, né? Que bacana, que demais. É uma frase emblemática que tu diz, né? O turnover baixou, ou até mesmo não tinha. Vamos dizer assim, não, ninguém queria sair, porque estava tão bom, tão amigável. E isso reflete muito, né, dessa escalabilidade, né? Tipo, tu tem um gestor que está trazendo para vocês isso de uma maneira tranquila, transparente, e até eu acredito que seja de uma forma, que tenha sido de uma forma tão natural que isso ficou claro diretamente. Claro, por mais que tenha sido agressivo, por mais que tenha sido uma maneira diferente, mas certamente isso, né, espalhou rapidamente por toda a equipe. As pessoas se Sim. sentiam com Uhum. segurança, né, de Uhum. trabalhar ali dentro. Né? Acho que é bacana demais comentar isso. E por tudo E isso, foi leve, foi muito leve. que bacana. Mas assim, e até por tudo isso, como é que ele é no dia a dia? Como é que ele é como ser humano? Além do lado profissional, obviamente, quando ele é chamado de novo, né, para conduzir toda essa transformação e essa Uhum. mudança, mas ao lado humano, como é que ele é? Como é que ele age no dia a dia para fazer com que isso se torne verdade ou realidade dentro de todos os setores da empresa? Sim. Eu acho que é aí que está o ponto dele, né, falar o que ele realmente faz, como ele realmente age, e eu acho que o estilo de vida que ele tem, assim, é muito bacana, sabe, é muito exemplar, assim, para as pessoas.
Isso era muito nítido, porque eu participei de toda a construção do time dele também, né, de lideranças, e as pessoas enxergavam muito esse exemplo, ele como sendo um exemplo, inspirando pessoas. E era desde o dia a dia dele, né, nas simples coisas, desde o chimarrão, que ele tinha sempre pronto o chimarrão dele de manhã cedo, e ele gostava de ler, gostava de estudar, e tinha muito esse lado, assim, de olhar para as outras pessoas, de olhar para o humano, para as pessoas, e fazer com as pessoas, ter empatia. Ele era muito positivo também, assim, uma pessoa muito de olhar as adversidades sempre com outra forma, não assim, isso aqui vai dar errado, pelo contrário, ele sempre era muito tranquilo, assim, e nos deixava o time também tranquilo para fazer o nosso trabalho, sabe? Porque ele confiava nas pessoas e ele fazia extrair o melhor daquelas pessoas. Eu acho que era bem isso, sabe? As pessoas conseguiam dar o melhor delas pela confiança que ele tinha nas pessoas, pela forma positiva que ele encarava a vida, o dia a dia e as situações que apareciam. Ele sabia que o time ia resolver. Só tinha que encontrar o como. E esse como era muito leve. Era muito leve de trabalhar do dia a dia. E por mais que a gente tinha situação crítica, ou, né, tinha situações que eram difíceis de se resolver, pô, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos arregaçar as mangas, a gente vai junto nessa. Ele fazia muito junto com o time, né? E eu lembro de uma vez, que eu ainda não trabalhava diretamente com ele, mas já trabalhava na Meta no RH, né, enfim, e a gente foi num evento em São Paulo. E o time todo da Meta ia nesse evento, mas a gente foi 2 dias antes para participar do evento. E lá a gente foi no almoço. E nesse almoço foi que eu tive conhecimento que o William estudava muito também, esse lado humano e como ele enxergava as coisas. Ele estudava muito filosofia, gostava disso, e a gente trocou muita ideia naquele dia, que foi muito bacana, assim, eu aprendi muito com ele naquele dia. E eu até então não tinha tido tanto contato com ele. Mas a partir daquele dia eu comecei a. Já foi ali o primeiro estalo, sabe? Pensei Sim. assim, nossa, que bacana, olha que visão diferente, né? Não é uma visão assim de um egocentrismo, algo nesse sentido, pelo contrário, sabe? É alguém que de fato enxerga a vida de uma maneira muito leve e que parece que quer viver aquela vida de uma forma leve, fazer com que as outras pessoas também sintam isso. É, e eu acho que ele tem muito esse aspecto, assim, de trazer isso e colocar isso em prática no dia a dia dele. E faz com que todos os líderes deles tenham isso, todas as pessoas que convivem, um pouco de convívio, às vezes num almoço, às vezes é num café. Eu aposto que várias pessoas devem ter falado isso. A gente saía para um café ou saía para uma janta e eu acredito que muita gente falou sobre isso, porque era realmente assim, ele impactava desde uma conversa pequena que tu tinha com ele até um trabalho maior que tu fazia, um projeto que tu lançava, ele causava um impacto assim positivo nas pessoas por essa visão que ele tem bem humana, assim, positiva, enfim, de olhar para a vida com uma forma diferente, ver os problemas, não enfrentar como um problema, sim como uma situação da vida que a gente tem que encarar. Sensacional. Eu deixo tu falar porque é muito emblemático isso, né? Querendo ou não, um estilo de gestão ou de liderança tradicional, não que isso não aconteça, acontece, mas a gente sabe que não é normal, né? A gente sabe que, né, existe muito receio daquela pessoa que está numa posição mais abaixo de falar com o líder ou de ter acesso a um determinado líder. E quando ele, por si só, faz isso de uma maneira tão natural, sem imposição, sem querer fazer isso, e eu penso que não tenha sido nem de uma forma proposital ou planejada. Aconteceu, Não, acontece. acontecia. E ele era muito acessível, assim. Eu lembro que quando ele chegava para trabalhar, onde nós trabalhávamos, tinham as salas, de reuniões e tinha onde ficava a equipe, que era uma sala aberta, né? As mesas eram, todo mundo tinha acesso. E todo mundo que chegava, que eram de outras séries, trabalhavam nas mesas das salas de reuniões. E ele não. Ele ia lá e trabalhava no meio da galera. Ele ficava lá tomando o chimarrão dele, fazendo as reuniões ali, e conversava com o pessoal, trocava ideia, ia lá para a sala de sinuca, falava com todo mundo. Ele era muito acessível, muito acessível. Sensacional. Eu costumo dizer que
pensando no ponto de vista do conhecimento, e eu gosto muito de usar essa frase para minha vida até mesmo, que é a vaidade, né? Ele não pode ter vaidades, o conhecimento ele não pode ter. E não só o conhecimento, mas o status ou a posição que tu ocupa também não deve ter, porque é o fato de que ele poderia, né, por ser, né, o líder, digamos assim, ou ser o head, né, capitaneando toda aquela equipe, ele poderia muito bem, né? E vocês atenderiam, porque ele poderia fazer isso, né? Sim, poderia, Normal, exato. e vocês nem achariam estranho, vamos dizer assim, porque ele Exatamente. tinha o poder, entre aspas, né, de fazer isso. Mas, ao passo de que ele, né, se coloca, entre aspas, numa posição abaixo, junto com todo mundo, pegando junto, e até acredito eu, não vivenciando isso como tu viveu, mas acredito que até facilita botando a mão na massa mesmo. Não digo em código por não ser programador, mas eu digo assim, cara, vamos pensar junto, vamos fazer uma reunião, vamos sair daqui, É, vamos para um café, como tu bem citou, e aí no café se desenvolve aquela ideia que está ali travada exato. há tempos, né? E tem aquele direcionamento também, né? Às vezes é trocar duas, três palavras com uma pessoa e tu direciona ela. E ele fazia muito isso com quem precisava, ele fazia, né? Sensacional. E eu percebo que ele enxergava quando era o momento, assim, também de se aproximar das pessoas, e ele fazia isso muito bem feito. Ele conseguia manter as pessoas bem próximas a ele. E essa questão de humildade, até a gente pode levar para um lado, assim, da questão do estudo, né? Ele é um cara muito estudioso. O William estuda muito. Acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda. E, e ele sempre foi muito humilde nessa questão, assim, de, cara, não sei tudo, ninguém é dono da verdade, a gente vai construir isso junto. E ele sempre estudou muito. E eu acho que isso também tem um pouco disso, né? Dessa questão da humildade, de correr atrás, de entender ainda mais e passar o conhecimento para as outras pessoas. Eu lembro que logo que ele iniciou na Meta, a gente foi fazer em Cachoeira do Sul, numa palestra para alunos de um curso de ciência da computação, numa instituição de lá. E eu vi ele pela primeira vez, assim, eu tive um contato com ele ensinando ou, né, passando um conhecimento para outras pessoas, e ele gostava muito daquilo. Eu falei, meu Deus, ele ama isso. E isso foi, sei lá, 5 anos atrás, Sim. por aí. E eu não sei desde quanto tempo ele está na Meta, mas foi logo que ele iniciou. Estava, né? Agora não está mais. Mas faz muito tempo, e depois quando ele foi fazer o mestrado, eu falei, nossa, que legal que ele estava fazendo mestrado depois do doutorado, porque eu via quanto ele gostava daquilo, de passar conhecimento, de ensinar, formar outras pessoas, sabe? E não somente em sala de aula, né? Ele fazia isso on the job também, mas em sala de aula também. E eu achei muito bacana, assim, então trazendo para cá também esse ponto. Além de ter humildade e gostar de aprender e ir atrás, também de formar pessoas, ensinar, né? Sensacional. É aquela questão, né? Tipo, não só no sentido, né? Tipo, criar uma linha sucessória, literalmente, né? Porque a gente sabe muito bem que a gente não é. No Estados não tem um lugar cativo dentro de uma organização, né? A empresa ela Sim, sim, fica e as sim. pessoas elas passam por ela. Cabe a nós deixar a nossa contribuição e entender isso. E quando tu tá no estágio muito acima, numa liderança, é complicado isso, porque tu cria uma certa barreira natural, vamos dizer assim, e que não deve ser, e que quando tu tem esse espírito, né, de um lado humano, que consegue desenvolver isso, não tenha dúvida que isso fica leve de uma maneira tranquila e que todo mundo, né, capta essa ideia e não tenha dúvida que é um diferencial. Falando nisso, puxando o gancho para a próxima pergunta, e líder, gestão de pessoas, ele tem algum diferencial específico, já que tu conviveu tão próximo a ele, e Uhum. que deu resultado, e que trouxe resultado para esse time, para essa transformação, para essa evolução digital, que a Meta, no caso, como tu citou no início da conversa ali, obteve a partir do retorno dele, digamos assim? Uhum. Teve. Eu acho que isso foi a grande chave, né? A grande bolachinha do pacote, assim, porque se ele não tivesse isso, esse mindset, esse pensamento diferente, não teria virado a chave lá atrás. E foi fundamental para atingir os resultados que a empresa teve depois também, né? Que se tornou um dos serviços de maior destaque
daqueles anos 2018, 2019, enfim, e hoje crescendo cada vez mais. E, e foi um reflexo, e iniciou com uma formação de um time que ele tinha o braço direito dele e outras pessoas também com quem ele confiava muito, e ele trouxe muitas essas pessoas para perto dele. Assim. Então, existia uma reunião que era toda quinta-feira, e eles faziam com todo o time para falar, enfim, sobre diversas pautas, e ali a gente sempre trocava ideia, assim, de outros assuntos, e todo mundo parava, todo mundo estava na quinta-feira fazendo aquela reunião, independente da quantidade de trabalho que todo mundo tinha. E isso era uma prática que ele tinha, que essa reunião era tão sagrada, assim, que era um momento do time inteiro estar reunido. Então, ele não integrou somente ele com uma pessoa do time. Foi ele com todos e todos entre todos. Ou seja, ele foi, né, me enrolei aqui, mas ele formou um time que era uma unidade de ação. Eu lembro que falava muito sobre isso, sabe? Em ser uma unidade de ação, em conquistar juntos os resultados. E ele tinha ali práticas de gestão de pessoas aplicadas na realidade, né? Não era só algo bonito, formal que existia, mas também ali no dia a dia, nas pequenas atitudes. E o mais bacana que eu enxergo disso foi a formação que esses líderes, que eram ali logo um nível abaixo dele, formaram também outros líderes. E que houve essa sucessão, como tu estava falando. Aqueles líderes tinham um exemplo, né, do William, que era um exemplo para eles, e eles formaram outros líderes, que depois se tornaram coordenadores, se tornaram gerentes, e esses outros líderes estão formando outros, e isso aí foi fundamental, foi uma escadinha, assim, que deu certo, funcionou muito bem, e eu acredito que a empresa colhe frutos disso até hoje, dessa formação que iniciou lá atrás. Traz uma pessoa primeiro para perto, depois outra, porque eu lembro que a gente começou essa reunião, tinha umas 5 ou 6 pessoas, uns 5 ou 6 líderes. E quando eu saí da empresa, tinha uns 15. Ou seja, todas as pessoas que estavam se formando, estavam começando a participar de pequenos projetos, mas que existia, que o William enxergava, e os outros líderes também, um potencial de assumir futuras posições de lideranças. E a partir daquilo, essas pessoas também começavam a se inserir em se aproximar dele. Então, ele tinha muito isso, assim, de aproximar, de formar essas pessoas, de dar desafios, e ser como se fosse um mentor. E isso era escalável, né? Ele fazia com o time mais próximo, e depois os outros também. Isso era muito bacana, assim, eu acho que esses são exemplos de gestão de pessoas aplicados na prática, que funcionaram muito bem, assim, que eu acho que aquilo revolucionou a área como um todo e foi o grande X da questão, porque ele sempre teve muito isso, de fazer e construir com um time, unidade de ação. Legal, olha, é interessante estar do lado de cá, vamos dizer assim, né? Porque eu peguei, participei um pouquinho dessas ações, vamos dizer assim, como peça integrante, né? E olhar essa visão, né? Tipo, poxa, a gente vai fazer uma mudança. E a mudança, muitas vezes, a gente fica imaginando que ela é mudar, é transformar, e não, né? A mudança ela começa no detalhe, o detalhe aqui, é no detalhe ali, é naquela reunião No dia a dia. é o cafezinho. Eu lembro até de uma pergunta até que foi feita ao longo de algumas entrevistas, tipo, poxa, tu tá bem? Ah, mas como assim? Não, só quero saber se tu tá bem. Tipo, esses detalhezinhos fazem toda a diferença, fazem a transformação. A ação na transformação, ela acontece a partir desses detalhes. E é interessante olhar esses bastidores agora contigo, entender esses bastidores, de como isso aconteceu, de como construiu-se números, não no sentido literal do resultado, porque eu acho que isso é uma consequência de todo o trabalho, mas ver que o resultado ele só foi conseguido a ser atingido porque as pessoas entenderam o seu propósito, entenderam o seu papel, Uhum. e ver a empresa ainda até hoje mantendo esse mindset, mantendo essa visão para frente, né, de uma transformação que tinha que mudar, que não podia mais continuar do jeito que estava, para baixar, né, o turnover lá embaixo, ou até mesmo zerar,
É muito interessante, Uhum. é bem interessante, por isso que eu reafirmo tudo que tu falou, porque é uma visão de fora, de alguém que está de fora, vendo tudo isso acontecer e agora entendendo dos bastidores é mais interessante ainda, não tenha dúvida. Vamos olhar um É pouquinho, verdade. vamos olhar um pouquinho para a Michelle agora para si. Ao longo da tua trajetória profissional, tu comentou que tu começou lá, né, como estágio e tudo mais, depois foi evoluindo dentro da empresa até que chegou ao ponto, né, de trabalhar diretamente com ele, né, como BP ali. Como é que ele te ajudou, Michele? Como é que ele, sei lá, foi com conversas também, foi no detalhe? E teve alguma evolução profissional que ele pôde contribuir também para que tu pudesse atingir os teus degraus e atingir os teus objetivos profissionais? Claro, com certeza teve. É, ele e todo o time dele, né? Porque eu trabalhei muito em conjunto com eles. Mas no início eu comecei, eu não trabalhava como VP, eu trabalhava como aquisição de talentos, né? Recrutamento e seleção. E teve uma oportunidade de atuar na área como VP de software, que era como era chamado antes a área de serviço deles. E quando a minha gestora, na época, me comentou sobre essa oportunidade, eu lembro que eles mesmos comentaram, né? Nossa, a Michelle já está aí com a gente trabalhando, já conhece bem o time, consegue, já tem a, né, confiança das pessoas que estão ali, conhece bem a meta, então vamos dar essa oportunidade para a Michelle, né? E foi aí que virou a chave para mim também, mudou completamente o patamar das coisas que eu fazia, por mais que, para entender um pouquinho, né, eu já tinha mais ou menos esse papel no Recanto, mas não atuava de fato com isso. Então ali foi uma virada de chave, né? E, e eu lembro assim que na época eu tinha 21 anos, se não me engano, era bem jovem ainda, e não tinha maturidade, a mesma maturidade que claro, né, a gente sempre tem que aprender, mas não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje. Então, muita coisa mudou e muita coisa eu consigo enxergar hoje, fazendo uma reflexão, assim, muito bacana até essa pergunta que tu fez, porque a gente consegue ver os pontos que a gente tinha lá na época que fizeram evoluir. E quando eu saí, isso foi algo que me marcou. Quando eu saí, um pouco antes de eu sair, eu tive uma avaliação de desempenho, na época foi a minha gestora, né, que fez essa avaliação comigo, mas tinha a avaliação do William lá também. Ele também era um avaliador, porque era meu cliente interno, como a gente chamava na época. E ele tocou num ponto que, para mim, eu tinha que refletir muito. Falei, mas por que isso aqui apareceu, né? Que era assim, eu não lembro palavras exatas, né? Mas era de ter mais foco para concluir as coisas. Porque existia muito isso da gente iniciar, porque a gente tinha muita coisa para fazer. Ok, mas vamos dar um foco, então, para concluir isso aqui. Então, mesmo depois de sair, ele me ajudou com isso também. E me fez, eu já estava de saída, assim, aconteceu isso, 2 semanas depois eu saí da empresa. E fora o crescimento que eu tive ali, né, de cargo, que foi um crescimento, assim, que para mim foi muito significante na época. Teve esse quando eu saí, que me marcou bastante, e fora todos os outros que teve, que o que mais aconteciam eram nessas conversas, como eu te disse, porque o William era muito assertivo. Ele era muito acessível para a gente conversar, trocar ideias, se a gente discordava, a gente podia discordar, não tinha problema nenhum. E ele era muito assertivo no que ele falava, porque ele consegue ter uma boa visão de pessoas, da pessoa, ser bem empático, assim, né? Se colocar na posição do outro sem ter nenhum tipo né, olhando a partir da perspectiva da própria pessoa, assim. E essa era a chave, porque daí ele conseguia enxergar bem os pontos de evolução de cada um. Bacana. Não, é interessante, né? Tu ainda citar e eu, claro, eu fico imaginando que passa na tua mente agora toda uma história, né? Todo um, como se fosse um É, conceito novo. sim, passou desde Não, e eu fico imaginando, o conceito novo do marketing hoje é o storytelling, né? Então passou toda uma historinha, uma novelinha na minha cabeça, toda a linha, toda a linha do que tu exatamente. passou. E é interessante quando a gente Exatamente. faz isso, né? Faz essa menção a uma pergunta assim, porque certamente tu para e analisa, poxa, não, é verdade, ele me ajudou. Não, pá. E é interessante tu tocar num ponto que muitas e muitas pessoas talvez até se sentiriam magoadas ou cabisbaixas. Poxa, o cara tá me criticando por eu não ter foco, mas olha tudo que eu fiz, né?
Mas tá tão engajado esse espírito de humano, de alguém que está ali para te ajudar. Tu sabe que é genuíno, né? É Exato, genuíno, assim, é um exato, interesse de... Eu acho que todo mundo que trabalhava com ele conseguia enxergar isso. Não era uma crítica pela crítica, pelo contrário, era uma construção. Se ele estava te falando isso, né, te dando um feedback sobre isso, é porque ele estava interessado em te fazer evoluir. E ele tinha esse interesse genuíno, que era dele. Ele tem, eu acho que isso como um valor de vida dele, como eu disse no início, sobre extrair o melhor daquela pessoa. E todo mundo tem que evoluir, né? Todo mundo exato. sempre vai ter o que evoluir, o que aprender, o que melhorar. E, mas ele também tinha o jeito certo de falar, né? Com que a pessoa também se sentisse bem com relação àquilo, e muito tranquilo. Porque o William sempre foi muito assim, relaxa. Ele sempre foi muito assim, e isso, relaxa que isso aí a gente resolve. Isso aí a gente dá um jeito. E, e isso também nos deixava tranquilo, tá? Respira fundo e segue. Que bacana, é demais. A gente pode aqui ficar horas e horas falando de exemplos e práticas. Foram tantos e tantos anos, né, que vocês conviveram juntos. Eu não tenho dúvida de que a gente poderia aqui ficar falando horas sobre qualquer aspecto e sobre qualquer situação, porque obviamente não só deu como resultado, como ainda segue dando, como tu bem citou. Por essas e outras, e por toda essa história, por toda essa trajetória, por tudo, né, o que significa a figura do William para ti, tu entende que ele seja a pessoa certa e capacitada para formar novas lideranças? E aqui eu não quero citar o ponto de vista liderança no sentido gestão, tá? Liderança de vida mesmo, porque muitas vezes a gente não tem o espírito de liderança de tomar decisões como líderes da nossa vida. A gente fica em dúvida, a gente tem, né, dificuldades, tem toda uma questão talvez familiar, cultural e tudo mais. Ele tem essa capacidade, ele consegue fazer isso, e por que tu entende? Oi, por que que eu entendo que E aí, sim? por que tu entende isso? Por que tu entende dessa Eu, forma que ele é essa pessoa certa? tá? Eu acho que ele é, sim, a pessoa certa, principalmente porque ele já fez, ele já deu resultado, ou seja, não é alguém que não passou por isso, que sabe da teoria e não sabe na prática. Ele tem os dois, ele tem a teoria, muito bem também, ele estuda muito, e ele tem a prática. E ele tem algo que deu muito certo, que trouxe resultado financeiro, resultado positivo para as pessoas de todos os níveis de uma empresa, de uma grande empresa, liderados, quem estava em níveis mais iniciais, desde o estagiário, porque eu lembro lá atrás, eles assim, a gente vai construir um time grande, e esse time grande vai começar com estagiários que a gente vai formar. E era uma sementinha lá de trás. E eu sei que hoje a empresa tem um programa de estágio para entrar como estágio, e tudo isso foi sementinhas que foram plantadas. Então, ele tem essa vivência, ele tem essa experiência, já passou por isso e com diferentes pessoas, né? Desde pessoas que já estão numa escala que já são líderes, de outras pessoas que já têm anos de vivência, formação, até outras que estão começando agora, e de repente nem precisam exercer a função de líder, como tu mesmo disseste, né? Pode ser alguém que quer dar o seu melhor na vida, que quer evoluir na sua vida também, né? Desde que a pessoa esteja querendo, o restante, eu acredito que ele tenha muito potencial para fazer. Até me veio agora em mente, assim, um fato que aconteceu de uma pessoa que perguntou para ele num episódio, eu estava do lado, como é que era a sede da empresa nos Estados Unidos? Aí ele falou, né? Falou sobre aquilo, mas depois ele sempre pingava, sabe, naquela informação, assim, essa pessoa quer se mudar, talvez tenha, né, uma oportunidade futura, quando a gente tiver, ele sempre ia refletindo sobre isso, acho que aquilo ficou nele. E as pessoas vai inclusive se mudar, né, para outro país em breve. E eu acho que foi um fruto dali de trocar muita conversa com ele depois, que eu não sei os bastidores, mas desde assim, de entender no ar uma situação, e ter a leitura da situação como um todo e prever, assim, ter uma previsibilidade do futuro, assim. Ok, essa pessoa aqui, ela tem potencial para ir muito longe.
Então, vamos trabalhar essa pessoa, vamos evoluir essa pessoa, dar desafio, fazer, construir juntos, que eu acho que é parte disso, assim, a pessoa tem que querer. Uma vez que a pessoa quer, ele tem um know-how completíssimo para ajudar e apoiar nisso. Sensacional. É muito bacana, né? Porque esse feeling, né? Esse tato, né? De tu entender aonde a pessoa... Não digo que ela queira estar, porque assim, muito fácil seria, né? Poxa, eu quero estar nos Estados Unidos na sede da Meta. Tá, mas beleza, o que que eu preciso para chegar até lá? E esse Tem um ferramental, caminho, né? o ferramental, né, no sentido, só fazendo uma analogia, do caminho, da trajetória, além da passagem de avião para te ir lá, mas tu também precisa se capacitar. Então, tá, então vamos trabalhar essa pessoa, vamos ornamentar o caminho que ela vai transitar para que possa chegar naquele determinado ponto da trajetória dela e dizer, não, agora, a partir daqui, tu pode voar sozinho e o voo pode decolar e tu pode aterrissar Uhum. lá sem problema nenhum. Então, é muito bacana isso, é especial demais quando tu traz essa vivência, e tive a oportunidade de conversar sobre com essa pessoa, né, e sei dessa situação, e que ela também está realizada e faz parte desse trabalho, e eu cito isso porque todos esses depoimentos eles ficam no site, então independente do momento que você estiver assistindo isso, procura lá os demais, porque certamente esse exemplo que a Michelle traz para a gente é de uma pessoa que conseguiu realizar um sonho e que está indo mesmo, está indo. E sempre foi, né? Então é bacana demais ouvir isso de ti. Michele, antes de nós ir para a parte final da nossa conversa, está muito bacana e já fazem quase 40 minutos que a gente está conversando. Eu preciso, né, te agradecer imensamente o carinho e a tua atenção e disponibilidade, porque a gente sabe muito bem como que está acontecendo esse momento de pandemia com as empresas e com as áreas, principalmente numa empresa onde tu atua, que é uma indústria, né, e principalmente num setor de RH e de gestão de pessoas, onde a gente sabe que as pessoas hoje, né, precisam de atenção, de cuidado, de carinho. Então eu imagino que a tua cabeça chega essa hora do dia, precisa descansar, repousar. Eu entendo isso, sei muito bem disso, então eu preciso, né, aqui também trazer um pouco do agradecimento do William, porque eu tenho certeza que quando ele te traz para o projeto, não é porque ele está te convidando, não, ele está te convocando. Eu brinco dessa forma, porque a caderneta dele de contatos ela é imensa, ele tem várias e várias pessoas que ele poderia chamar. Mas quando ele traz o teu nome a esse projeto, audacioso e ambicioso, no sentido bom da palavra, é porque ele está, né, encabeçando um projeto e me incumbiu de conversar com vocês e contigo nessa noite, é porque ele tem certamente marcado em ti uma trajetória onde ele pôde te ajudar e assim como você também pôde ajudar ele, eu não tenho dúvida nenhuma, porque certamente ao longo dessas trajetórias, esses caminhos, alguma contribuição um ao outro fez, não tenho dúvida nenhuma. Então, antes de ir para a parte final, te agradecer imensamente o carinho e a atenção em conversar com a gente na noite de hoje. Bom, parte final é um bate-bola, um jogo rápido, para a gente arrematar, né? Sintetizar tudo Uhum. que a gente conversou aqui ao longo desses 30, 40 minutos que a gente está falando agora. Resumidamente, em uma palavra ou frase, fica tranquila, muitas vezes a gente não consegue resumir em uma palavra só. O que representa o William para Michelle? Inspiração. Inspiração para mim e para tantas outras pessoas que ele ajudou em toda essa fase que eu pude ter convívio com ele. Ele ainda é uma inspiração para ti? Com certeza, uma inspiração. Sigo ele em todas as redes sociais, convido todo mundo para seguir, porque ele traz muito ensinamento e tudo que ele fala assim faz um sentido muito grande, assim, não só na nossa vida profissional, porque a gente não pode se desvincular, né? Nós não somos uma vida profissional pessoal, nós somos uma pessoa só. E ele tem muito isso, assim, trazer esse conjunto todo da obra. Sensacional, que legal. Que palavra que tu usaria para traduzir a capacidade que ele tem para formar novos líderes? E aqui, novamente, eu falo não só líder no sentido de gestão, mas líder de pessoas da sua própria vida, vamos dizer assim. Esse poder que ele tem, não a capacidade que ele tem. Que palavra representaria isso? Eu acredito que seja um exemplo. Exemplo, ele é um exemplo para as pessoas e com quem ele está junto. Eu acho que esse é o grande ponto. E mais do que isso, o interesse genuíno por formar as pessoas, por trazer, fazer o melhor delas. Incrível.
Vamos lá. Uma palavra que traduza a principal mudança que houve em você. Olhando para dentro da Michelle agora. A gente já fez reflexões ao longo da conversa de hoje. Mas que palavra traduz essa mudança que houve dentro de ti? Uma ambição, porque o William, ele sempre faz a gente querer mais. E ambição num bom sentido, no sentido da gente evoluir como pessoa, como profissional, como ser humano. Mas esse gás que te dá, assim, essa força que as pessoas têm quando ele inspira, quando ele dá o exemplo, é uma ambição que eu entendo, assim, que em mim aflorou muito. Traduz como ambição, então. Sensacional. E gostei muito da tua palavra. É uma palavra forte. Eu costumo dizer, né, que é o desafio, né, se desafiar todo dia, né? Isso é a ambição. Uhum. É tu ambicionar novas oportunidades de vida, entender que a vida ela está recheada de oportunidades e propostas e basta que tu tenha capacidade, tenha, né, domínio, né, daquilo que tu vai exercer dentro da tua nova função, da tua nova atividade. E é um desafio diário, né? Quase que um desafio do Uhum. status quo, né? Sair da tua zona de conforto, daquela coisa normal e tu ir para um outro lado. E a ambição cabe exatamente como palavra, no bom sentido da palavra mesmo. Que No demais. bom sentido da palavra. Isso aí. Para nós fecharmos, então, a última pergunta, eu acredito que sim, tá? Mas eu vou te fazer ela de uma maneira um pouquinho diferente. A pergunta que eu tenho que te fazer é se tu recomendaria ele como mentor de novas lideranças, de pessoas, de organizações, de empresas. Por tudo isso que a gente veio falando ao longo desse tempo, eu acredito que sim. Então eu vou te perguntar por quê? Por que que a Michelle indicaria ele como mentor de lideranças? O William, com certeza indico. Ele é uma pessoa que tem um senso de responsabilidade muito grande com os projetos que ele tem na vida dele. Então, ele vai ser assim com as pessoas que ele tem contato, com as empresas, com os negócios que ele fecha, com os clientes que ele tem. E ele entrega. Ele é muito focado na entrega. A gente vai entregar isso aqui, a gente vai ter um resultado. E esse resultado eu consigo com pessoas. Então, como que ele, né, dentro de todos os ferramentais, dentro de todo o conhecimento que ele tem, ele é uma pessoa que estuda muito, ele consegue alavancar, ok, meu objetivo é esse. Como é que eu faço para chegar naquele objetivo? O que que eu tenho que fazer com as pessoas? O que que eu preciso ensinar para essas pessoas? O que que eu preciso dar de ferramentas para essas pessoas? Ou seja, trilhar o caminho, né? Estou nesse ponto, preciso chegar nesse. E ele consegue fazer isso muito bem feito, tanto é que já fez, já deu um resultado excepcional. Sim. E quando acontece isso, se gera uma confiança, né? Então a gente confia no trabalho dele. É uma pessoa que eu indico muito, confio demais no trabalho dele, no potencial dele, é, e já vi isso na prática, né? O exemplo fala mais que mil palavras. Ele é um cara muito exemplar, muito profissional. Então, é por isso que eu indico ele. Sensacional, disse tudo. Eu acho que o exemplo ele cativa, né? O exemplo ele se torna referência. O exemplo se torna um espelho. Eu quero ser igual, eu quero fazer igual. Claro que, obviamente, talvez a gente não vá ler a quantidade de livros que ele leu, talvez a gente não vá ter as formações que ele tem, mas a gente tem um referencial, a gente tem por onde, né, se espelhar, como eu usei a palavra. E é automaticamente quando isso é possível e de alguém que é genuíno, de alguém que faz isso naturalmente, e com certeza não faz com nenhum tipo de segunda intenção, isso acaba, né, sendo natural e fica muito leve, como tu citou ao decorrer da conversa de hoje. Michele, a Uhum. última pergunta ela é tua. Na verdade, não é uma pergunta, é uma oportunidade de tu deixar tua mensagem, teu agradecimento, a tua fala por tudo isso que a gente conversou na noite de hoje e mais uma vez te agradecendo imensamente a atenção e o carinho. A palavra é tua. Ai, que ótimo. Eu que agradeço. Inclusive, fiquei muito feliz quando o William conversou comigo e, né, fazendo um convite ou convocação, como tu mesmo me disse. E me chamou a atenção por esse fato. Eu falei, nossa, caramba, olha só, quanto tempo já passou que a gente trabalhou junto. E ele foi lá, resgatou, né, meu nome, e como de tantas outras colegas, acredito que tenham sido parte dessa trajetória dele de trabalho, como tu bem disse, com, entre tantos nomes, fiquei muito agradecida.
por ter lembrado de mim. Isso é uma característica muito forte dele, né? De manter esses relacionamentos e criar laços fortes de confiança. Então, fico grata demais por ter participado disso tudo. Desejo muito sucesso. Eu sei que ele vai longe, muito longe. Michele, obrigado mais uma vez, bom descanso e até a próxima então, tá bom? Obrigada. Até a próxima, igualmente. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.